Abias foi filho de Roboão e neto de Salomão, e sucedeu seu pai no trono, se tornando rei de Judá, um dos reinos resultantes da divisão da nação de Israel após a morte do rei Salomão. Sua história oferece uma visão valiosa sobre os desafios políticos e religiosos enfrentados na época, e neste vídeo veremos como seu exército enfrentou o exército do rei Jeroboão, e como seu discurso ousado antes de uma importante batalha revelou seu compromisso com a fé e seu desejo de confiar em Deus mesmo diante de adversidades. Fica conosco e vamos desvendar todos os detalhes de uma batalha épica entre Abias e Jeroboão, um embate que desafiou todas as probabilidades. Mas antes, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho das notificações para ser avisado sempre que tiver vídeo novo no canal. Por causa do pecado de idolatria de Salomão, após a sua morte, Deus retirou uma parte do reino de seus descendentes e entregou o governo de 10 tribos a Jeroboão, um antigo servo de Salomão que passou a reinar sobre o reino do norte. Mas por causa de seu amor a Davi, Deus não retirou sua dinastia por completo e entregou 2 tribos para serem governadas por Roboão, o filho de Salomão, que reinou sobre as tribos de Judá e Benjamim, governando assim o reino do sul. O reino dividido surgiu quando Roboão começou a reinar. A nação de Israel unificada era formada por 12 tribos. Mas naquele tempo havia um descontentamento muito grande entre os israelitas, especialmente daqueles que pertenciam às tribos do norte. Salomão havia sobrecarregado o povo com excessivas cargas de impostos. Porém, quando Roboão assumiu o trono, ele se recusou a atender às reclamações dos cidadãos, que pediu que ele aliviasse as pesadas cargas de impostos, mas ao invés de ouvir a reivindicação do povo, o rei Roboão preferiu dar ouvidos aos seus jovens conselheiros. E quando o povo viu que o rei não iria atender seu pedido, eles rejeitaram se submeter ao reinado de Roboão, e dessa forma o reino foi dividido e Roboão passou a reinar apenas sobre os israelitas do reino do sul. Inicialmente, Roboão até uniu um exército para tomar o controle do então recém-formado Reino do Norte. Mas Deus proibiu a ação militar das tribos do sul, dizendo que eles não podiam lutar contra seus próprios irmãos. Além disso, o Senhor ainda avisou que aquela divisão estava sob o seu total controle, e tudo estava acontecendo conforme a sua soberana vontade. A história do reino dividido dos israelitas está registrada principalmente no livro de 1 Reis, capítulo 12. E para compreender melhor a divisão do reino de Israel, vou deixar na descrição link de 2 vídeos aqui do canal que explica em detalhes como foi esta divisão. Deus tinha planos grandiosos para Jeroboão, entregando-lhe 10 tribos e prometendo-lhe uma dinastia duradoura se ele fosse um rei fiel e obediente. No entanto, Jeroboão logo se apartou do caminho do Senhor e pecou contra ele ao invés de seguir os seus princípios. O livro de 1 Reis, capítulo 12 e versículo 26, diz que Jeroboão, logo no início de seu reinado, não permitiu que o povo fosse até Jerusalém, a capital do Reino do Sul, para adorar a Deus no templo, pois temia que o povo voltasse a apoiar Roboão como rei, e por isso acabou fazendo 2 bezerros de ouro e introduzindo em meio ao povo para que pudessem adorá-lo, ao invés de irem adorar a Deus no templo. E dessa forma ele abandonou os caminhos do Senhor e introduziu a idolatria no meio do povo. A Bíblia diz no livro de 1 Reis, capítulo 14 e versículo 30, que houve guerra constante entre Roboão e Jeroboão. E quando Roboão morreu e se reuniu a seus antepassados, foi sepultado na cidade de Davi e seu filho Abias foi seu sucessor. Abias era filho de Roboão com Maaca, a neta de Absalão. A Bíblia diz no livro de 2 Crônicas, capítulo 11 e versículo 21, que Roboão amava Maaca mais que todas as outras mulheres, e por isso separou Abias, o primeiro filho de Maaca, para liderar sobre seus irmãos, e dessa forma deixou claro que Abias seria seu sucessor ao trono. Abias nasceu na cidade de Jerusalém, a capital do reino de Judá, e seu nome significa Meu Pai é Deus. No livro de 2 Crônicas, capítulo 13 diz que no 18º ano do reinado de Jeroboão em Israel, Abias começou a reinar em Judá, mas seu reinado durou apenas 3 anos. Durante seu reinado, Abias enfrentou uma feroz batalha contra Jeroboão. Essa disputa marcou um período turbulento na história das 2 partes do antigo reino de Israel. Nesse período, travou-se um conflito entre Abias e Jeroboão.
E sobre a liderança do rei Abias, Judá marchou para a batalha com um contingente de 400.000 soldados de elite, enquanto que Jeroboão, com um exército muito maior, reuniu 800.000 dos mais habilidosos combatentes de Israel. Quando as tropas de Judá adentraram a região montanhosa de Efraim, Abias posicionou-se no topo do monte Zemaraim e proferiu palavras tanto para Jeroboão quanto para todo o exército israelita. Com voz firme, ele perguntou às pessoas reunidas se tinham consciência de que o Senhor, o Deus de Israel, havia estabelecido uma aliança eterna com Davi, prometendo o trono de Israel a seus descendentes para sempre, e acusou Jeroboão de ter se rebelado contra esse pacto. Abias continuou sua narrativa, mencionando que homens desocupados e ímpios haviam se unido a Jeroboão e tramado contra seu pai Roboão. Ele questionou se essas pessoas realmente acreditavam que poderiam resistir ao reino que o Senhor havia destinado aos descendentes de Davi. Abias ressaltou que o exército de Jeroboão era vasto e que eles adoravam os bezerros de ouro feitos por Jeroboão como ídolos. E continuou a acusação, apontando que aqueles que conspiravam haviam expulsado os sacerdotes do Senhor, que eram descendentes de Arão, e substituído por seus próprios sacerdotes, como faziam as outras nações pagãs. E Abias declarou que eles, o povo de Judá, permaneceram leais ao Senhor e mantiveram os descendentes de Arão como sacerdotes, auxiliados pelos levitas em seu serviço sagrado. Ele descreveu como os sacerdotes apresentavam holocaustos e incenso ao Senhor todas as manhãs e tardes, colocavam os pães da presença na mesa sagrada e acendiam o candelabro de ouro todas as tardes, seguindo as instruções do Senhor. Abias enfatizou que Deus estava do lado deles, sendo o líder deles, e que os sacerdotes tocariam as trombetas e os conduziriam à batalha contra o exército de Jeroboão. Ele encerrou seu discurso exortando os israelitas a não lutarem contra o Senhor, o Deus de seus antepassados, pois não teriam sucesso nessa empreitada. Dessa forma, além de demonstrar a sua certeza na vitória, o seu discurso também serviu para fortalecer a fé do seu exército. Enquanto Abias proferia seu discurso, Jeroboão, com um exército mais numeroso, tinha mandado uma parte de seu exército dar a volta por trás do exército de Judá, formando uma emboscada. Quando os homens de Judá perceberam que eram atacados pela frente e por trás, clamaram ao Senhor. Então os sacerdotes tocaram as trombetas, e os homens de Judá gritaram. Ao som desse brado de guerra, Deus derrotou Jeroboão e dispersou todo o Israel diante de Abias e do exército de Judá. Os soldados de Israel fugiram dos soldados de Judá, e Deus os entregou em suas mãos. Abias e seu exército lhes infligiram grandes perdas, pois 500.000 dos melhores soldados de Israel foram mortos naquele dia. Nessa ocasião, portanto, o exército de Judá derrotou os israelitas, pois confiou no Senhor, o Deus de seus antepassados. Abias e seu exército perseguiram os soldados de Jeroboão e conquistaram as cidades de Betel, Gesana e Efron e os povoados ao redor. E Jeroboão, o rei de Israel, não recuperou seu poder enquanto Abias viveu. Por fim, o Senhor feriu Jeroboão e ele morreu. Enquanto isso, Abias, o rei de Judá, se tornou cada vez mais poderoso. Apesar desta grande vitória do exército de Judá sobre o exército de Israel, a Bíblia diz no livro de 1 Reis, capítulo 15, que Abias reinou por apenas 3 anos em Jerusalém, e que ele cometeu os mesmos pecados que seu pai e não foi inteiramente fiel ao Senhor, como seu antepassado Davi. Mas por causa de Davi, Deus permitiu que seus descendentes continuassem a brilhar como uma lâmpada em Jerusalém e deu a Abias um filho para reinar depois dele. Pois Davi tinha feito o que era certo aos olhos do Senhor e obedecido a seus mandamentos durante toda a vida, exceto no caso de Urias, o hitita. A Bíblia diz que durante todo o reinado de Abias, houve guerra entre Abias e Jeroboão. Quando Abias morreu e se reuniu a seus antepassados, foi sepultado na cidade de Davi e seu filho Asa foi seu sucessor. Cada personagem bíblico nos ajuda a entender como nos relacionar com Deus, identificar os erros que podemos cometer e aperfeiçoar a maneira de direcionar nosso coração em sua presença. Abias, por exemplo, oferece uma valiosa lição por meio de seu discurso confiante, que demonstrou sua firme convicção na vitória. Ele também enfatizou os pontos em que permaneceram fiéis aos preceitos de Deus. Ao ler as palavras vigorosas de Abias registradas no livro de 2 Crônicas, capítulo 13,
somos inspirados a cultivar essa mesma confiança em Deus em nossas próprias vidas. A história de Abias nos lembra que a fidelidade a Deus, mesmo diante de desafios aparentemente insuperáveis, pode conduzir a resultados surpreendentes. Através de sua coragem e confiança no Senhor, Abias conseguiu alcançar a vitória sobre um adversário numericamente superior. Portanto, podemos aprender com ele a importância de manter nossa fé inabalável e de permanecermos fiéis aos princípios divinos e de confiar que Deus está conosco em todas as batalhas que enfrentamos. O registro de que Abias cometeu os mesmos pecados que seu pai Roboão e não foi inteiramente fiel a Deus como seu antecessor Davi, destaca um aspecto importante de sua vida e liderança. Embora Abias tenha demonstrado grande confiança na vitória durante a batalha contra Jeroboão, ele não foi um líder completamente irrepreensível em sua devoção a Deus. Isso nos lembra que, mesmo entre os líderes e pessoas que fazem coisas notáveis, podem existir falhas e imperfeições. A comparação com Davi é especialmente significativa, uma vez que Davi é frequentemente mencionado como um exemplo de fidelidade e arrependimento na Bíblia. Enquanto Davi teve seus próprios pecados, ele também demonstrou profundo arrependimento e busca por Deus em momentos de falha. Abias, por outro lado, parece ter seguido o caminho dos pecados de seu pai, sem se voltar completamente para o Senhor em arrependimento. Essa observação sobre Abias nos lembra da importância da constante busca pela fidelidade a Deus e da vigilância contra a repetição dos pecados do passado. Também enfatiza que o arrependimento e a busca contínua por uma relação mais profunda com Deus são essenciais. A história de Abias serve como um lembrete de que todos nós, independentemente de nossa posição ou realizações, precisamos estar atentos à nossa devoção a Deus e dispostos a nos voltar para Ele em arrependimento quando falhamos. Espero que tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre a história do rei Abias. Muito obrigada por ter assistido ao vídeo. Que as bênçãos do Senhor te alcance aonde você estiver. Eu quero te conhecer um pouco mais. Deixe aqui nos comentários de qual cidade você está vendo este vídeo. E não se esqueça, se inscreva no canal, deixe seu like e até a próxima!